Beleza, então. Para mim já tá gravando. Então tá, pessoal. Boa noite, sejam bem-vindos à aula de gestão de pessoas 2. Para começar essa aula, então, eu vou dar uma repassada assim rapidamente lá nos materiais que a gente tem no Moodle, só para dar uns avisos, né? Então, assim, vocês já têm essa aula postada, eu acho que desde o início da semana, se eu não estou enganado, eu não lembro quando é que eu postei o material. Então, tem os materiais extra, tem os slides da aula, e lá para a semana que vem, que é a aula 7 do dia 25, que é a primeira avaliação, também já está lá no Moodle, certo? Vocês repararam que é a próxima aula? Então, qual é essa primeira avaliação? Primeira avaliação além do artigo que vai ser avaliado por partes, certo? Nessa primeira avaliação, vocês vão produzir de maneira individual um texto, tá? Um texto. Eu não chamei ele de resenha, veio alguém me perguntar hoje se era uma resenha, porque não é uma resenha, não precisa ter estrutura de resenha, com resumo do filme, com resumo de cada uma das coisas que vocês vão assistir. É um texto porque ele é livre, né? Vocês terão apenas que escrever baseado em alguns parâmetros que eu dei para vocês, que é, vocês vão assistir 2 filmes, que é O Diabo Veste Prada. Se vocês já assistiram, sugiro que vocês assistam novamente. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Ah, tá. A Lucélia diz que a internet caiu. Não se preocupe, Lucélia, volte quando der, tá? Alguém avisa ela. Vocês então vão assistir 2 filmes, O Diabo Veste Prada e Amor Sem Escalas. Não sei se vocês já assistiram, mas revejam os filmes. Vocês vão ver as 3 músicas que eu coloquei ali, que eu postei. Uma música dos Titãs, uma música do Raul Seixas, uma música do Legião Urbana. Bem cringe tudo, não é? E vocês vão elaborar um texto. Só um minuto. Já abre espaço para você falar, Rochelle. Vocês vão elaborar um texto. O que é esse texto? Este texto de 3 a 5 páginas, o que está acontecendo? Está trancando? Está travando? Ah, tá. O teu não. E Cachoeira, né? Tá. Algumas pessoas de Cachoeira travaram. Ok, pessoal, não se aflijam porque está sendo gravado, tá? Tá bem? Se acalmem, porque o pessoal ali no grupo ficou nervoso. Se acalmem, vai estar tudo certo. Então, eu vou esperar um minutinho, se vocês não se importam. Roxane, vou te dar a palavra, que daí Tá, o pessoal pode voltar, tá? Porque elas tá. estão ali entrando em pânico. Sim. Assim, ó, eu ainda eu não tinha assistido ainda esse filme, O Diabo Veste Prada, né? Aí eu comecei a procurar no YouTube, ver se eu encontrava na Netflix. Eu não encontrei. Na verdade, no YouTube, assim, aparece pequenos vídeos, assim, de 1 minuto e pouco. Mas pula bastante as partes. Eu não sei se de repente alguém teria o link para me encaminhar, alguma coisa assim, se alguém também tá tendo esse problema para assistir. Eu acho que os colegas têm. Eu não posso oficialmente passar para vocês, mas alguém tem. Provavelmente quem tiver já passa aqui ou passa lá no grupo o link que ela pode assistir ou pode baixar, pessoal, porque eu sei que vocês têm. Eu não posso indicar para vocês porque é pirata, né? Mas eu sei que vocês têm como conseguir. Ah, o pessoal tá reclamando que caiu, ó. Ixi, tá bem. Acho que a gente não pode esperar. Eu vou pedir para postarem ali, Roxane. Alguém vai conseguir postar para você tanto no grupo quanto aqui, tá? Tá bom, então, obrigada. Tá? Qualquer coisa, senão eu te mando lá no privado depois, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Eu indico assistir os 2 filmes porque eles são bem legais, assim, eles não são filmes complexos, mas eles falam de temas da gestão de pessoas, é por isso que vocês terão que assistir os filmes. E aí, com relação às músicas, a mesma coisa. Porque é isso, daí vocês vão assistir os filmes, vocês ouvirão as músicas depois de assistir o filme, e vocês vão escrever um texto, um texto onde obrigatoriamente eu vou encontrar o seguinte: trechos
tanto das músicas quanto dos filmes. Não precisa ser uma conversa de 5 páginas, tá? Algum trecho que chamou a atenção do filme e das músicas. E estes trechos de filmes ou músicas, eles vão dialogar com os conteúdos estudados na disciplina. Obrigada, Tainara. Tá ali o link, ó, Roxane. Obrigada, já vi. Uhum. E estes trechos vão dialogar com os conteúdos da aula, tá bem? Por que que eu quero que vocês façam isso? Porque vocês vão aprender a escrever, né? Aprender a trabalhar texto, né? Que é falar sobre um determinado assunto usando por base alguma coisa que não é sempre... A Roxane caiu. Que não é sempre um livro, porque neste caso vocês verão filmes e músicas, mas vocês vão dialogar com conteúdos da disciplina, né? Então, vocês vão fazer isso de 3 a 5 páginas. Porque também eu quero que vocês façam isso? Porque gestão de pessoas 1 tinha muito copia e cola nos textos. Muito copia e cola, principalmente das resenhas. E aí eu quero acabar com isso, fazendo com que vocês dialoguem, porque acho muito impossível que todo mundo assista ao filme e aí selecione os mesmos trechos. É muito impossível. Às vezes alguma frase ou outra, mas se todo mundo selecionar os mesmos trechos, aí eu vou ter uma noção melhor de quem é que está copiando de quem. Então, assim, eu quero que vocês aprendam a fazer isso. Até porque hoje a aula é sobre aprendizagem, né? A gente vai falar sobre aprendizagem e vai falar sobre gestão do conhecimento, que é o fechamento de todas as aulas anteriores. E para falar disso, é preciso eu começar dizendo para vocês que a responsabilidade sobre saber ou não saber alguma coisa é sempre nossa, não é? É assim dentro da empresa. Porque uma coisa é eu dizer assim: eu tenho um diploma de administrador. O que significa ter um diploma de administrador? Significa que muito provavelmente eu tenho habilidades relacionadas a algumas áreas específicas da administração, da finanças, eu entendo alguma coisa, da gestão de pessoas e tal. Mas isso pode significar na prática que eu entendo muito, porque eu estudei muito, eu adquiri conhecimento relacionado a isso, ou pode significar que eu não entendo quase nada, porque eu nunca estudei de verdade, porque eu nunca me dediquei, vocês entendem? Então, assim, não assistam os filmes nesse site que travou. Tá, ok, tá ali. Tá ok. Ok, tem ali o site para vocês, tá bem? Achei que era alguma coisa da aula. Então, assim, para falar sobre gestão do conhecimento, na aula de hoje, eu vou tratar de falar mais com vocês e mostrar menos os slides, tá bem? Porque eu me incomodo de ficar olhando a tela só com eles, vocês sabem disso, né? Então, eu vou falar mais, porque são assuntos que a gente pode conversar, tá? A gestão do conhecimento, o que é a gestão do conhecimento? A gestão do conhecimento é uma forma que a gestão de pessoas utiliza através de técnicas, ferramentas, enfim, voltadas. Ó, o povo está voltando agora, que caiu. Ok. E que serve para a empresa captar o conhecimento dos seus funcionários. Por que isso é importante? Por que para uma organização é importante fazer gestão do conhecimento? O que a aprendizagem tem a ver com isso? E o que todos os conteúdos assim de gestão de pessoas têm a ver com isso? Bom, quando você trabalha, quando você é proprietário de uma empresa, um dos maiores riscos que você corre é quando você tem alguns funcionários que detêm um conhecimento muito específico que é só deles. E você não pode substituir, você não consegue substituir. Então, para que serve a gestão do conhecimento? A gestão do conhecimento serve para que a gestão de pessoas consiga captar esse conhecimento, esse aprendizado do funcionário e ela saiba substituí-lo. Eu sei que parece uma coisa assim, falando bem horrível, mas pensem assim, às vezes isso acontece
realmente porque a empresa não quer ficar na mão do funcionário ou porque quer demitir para colocar uma pessoa que ganha menos, por exemplo. Mas às vezes é uma questão de, sei lá, a pessoa pode vir a falecer. E aí quem que vai fazer aquele trabalho? Só aquela pessoa faz aquele trabalho. Então, a gestão do conhecimento, ela serve para a empresa, a gestão de pessoas da empresa faz algumas atividades, né, para entender bem o que é que faz cada um dos funcionários. Em tese, eu sei que isso não acontece muito em pequenas empresas, ok? Entendo bem isso, né? Que em pequenas empresas, no geral, cada pessoa que trabalha lá é tipo uma célula, assim, que tem todo o conhecimento e que sabe fazer aquele determinado trabalho daquela forma, e é muito difícil para aquela empresa, para aquela organização substituir essa pessoa, porque essa pessoa não consegue fazer gestão do conhecimento. Agora, imaginem isso numa empresa muito grande, né? Em bancos, imaginem isso em grandes indústrias, em empresas da área de tecnologia, então isso é um problemão. Fala, Suelen. Eu ia falar da questão do banco. Eu faço estágio, né, numa agência bancária. E é bem isso, é bem isso. Ah, mas isso é só o fulano que sabe fazer. É só ele que entende desse cancelamento, disso, daquilo. É bem assim mesmo. Então é assim, ó. A gestão de pessoas, a gente costuma dizer que ela vive um cabo de guerra com as pessoas. As pessoas sabem que a organização está tentando fazer gestão do conhecimento. E as pessoas não querem liberar todo o seu conhecimento, porque você quer ter aquele capital intelectual que é só seu, você quer ter o teu próprio diferencial dentro da organização. Mas a organização não quer isso. Ela quer saber tudo o que você sabe fazer. E aí, para isso, ela faz um monte de coisas, ela abre um monte de possibilidades, e a gente vai falar sobre algumas delas na aula de hoje. Primeiro, para falar sobre isso, a gente vai falar sobre aprendizagem, né? Aprendizagem formal e aprendizagem informal, que eu falei muito por cima na outra aula, é um conceito bem simples, na verdade. Porque a aprendizagem formal e informal tem a ver com justamente aquilo que você aprende na sala de aula, por exemplo, em salas de aula, em livros, conhecimento técnico, que é considerado aprendizagem formal. Você estudou, você leu. Não sei, respondam para os colegas ali que eu estou gravando a aula, eles não precisam ficar nervosos se eles não estão conseguindo acessar, viu? Que o grupo ali tá. Tem mensagens, depois eles assistem o início, tá? E a aprendizagem informal tem a ver com todo conhecimento que você trabalhou ou que você trabalha para adquirir, mas que não é formalizado. Por exemplo, vocês estudam gestão de pessoas aqui, gestão de pessoas 1 e 2, né? Vocês podem muito bem resolver assim, não, mas eu quero ser um especialista em gestão de pessoas, eu quero entender sobre carreira, eu quero virar, sei lá, coach de carreira para as pessoas. Aí você vai lá e vai ler sobre o assunto. Você não teve na sala de aula. Você teve alguma coisa sobre carreira, uma aula, mas você vai ler todos os livros, você vai baixar os livros, você vai ver vídeos no YouTube, você vai assistir os filmes relacionados ao assunto. Você vai adquirir mais conhecimento do que as outras pessoas sobre esse assunto. É, por exemplo, o caso do TCC de vocês, do trabalho de conclusão de curso de vocês. Em tese, quando vocês escolhem uma área para fazer o trabalho de conclusão de curso, vocês estão estudando mais do que as outras pessoas sobre aquele assunto. Vocês vão saber mais sobre aquele assunto específico do que talvez, inclusive, o orientador de vocês, o professor. Então, conhecimento informal não tem a ver, e além disso, aliás, não só adquirido lendo, enfim, você pode adquirir com, sei lá, sabedoria das pessoas da sua casa, assim. Tipo, como é que faz determinada coisa, o jeitinho, assim. Você pega isso e coloca o Bombril lá na televisão, uns trecos assim, sabe? Isso é um conhecimento, né? Se você pegar uma pessoa muito jovem, ela nem vai saber que é uma antena, porque não tem mais, né, lugar nenhum, quanto mais o Bombril para botar na antena. Não vai entender para que vai servir, entende? Agora, se você é mais velho, você sabe para que serve, você já usou provavelmente. E assim para um monte de coisas que a gente acumula ao longo da vida de aprendizado, mas que não foi formalizado, né? Coisas simples assim. Por exemplo, vou dar um exemplo simples relacionado a
cozinhar, né? Eu não sei se vocês cozinham, se vocês gostam de cozinhar. Algumas pessoas têm habilidade na cozinha, elas conseguem. Mas assim, como é que elas aprenderam? Como é que vocês aprenderam? Eu, por exemplo, eu lembro que eu aprendi porque eu gostava de comer, né? E aí, gostando de comer, né, vem aquela vontade de ver as coisas, eu anotava e eu ia lá e fazia. E eu aprendi a cozinhar porque minha mãe odiava cozinhar. Ela gostava de fazer comida básica, assim. Ela tinha um cardápio semanal que era sempre o mesmo e uma vida inteira igual. E eu gostava de comer qualquer coisa diferente. Tipo, ela não fazia fritura, não fazia não sei o que, ela não fazia um monte de coisas. E eu gostava de... Engordei uns 30 quilos do meu pai quando eu comecei a cozinhar na adolescência, assim, juro por Deus, coitado. Porque daí eu comecei a cozinhar muita comida, assim, que ficava muito boa, mas gorda, né? Fritura e tal. Então, assim, eu fui estudando, eu sentava lá, fazia um, sei lá, me queimei. Quando eu era criança, assim, eu comecei a cozinhar bem cedo, eu tinha uns 11, 12 anos, assim. E eu peguei a lata de leite condensado, fervi, porque vi minha mãe fazendo isso, e eu abri a lata de leite condensado quente na minha cara, por exemplo. E eu queimei meu rosto de leite condensado, sério. E aí ficou escuro e tal, tive que tratar um monte de coisa. Mas eu fui aprendendo assim. Aí, hoje em dia, eu sei cozinhar. Mas eu tenho um monte de gente que eu conheço que vem conversar comigo e que não entende os princípios básicos, do tipo assim, já são adultos, né? Moram sozinho e vivem de iFood e tal. Em Porto Alegre é muito comum isso, amigos meus, assim. Mesmo meu atual namorado, ele me conheceu há uns 2 anos, mais ou menos, e ele não sabia fazer um arroz. Nunca tinha feito na vida. Ele nunca tinha parado para ver como é que faz e tal. Hoje em dia ele cozinha e tal, faz um monte de coisa, mas assim, não fazia nada. E os princípios básicos, que é, por exemplo, uma xícara de arroz, 2 de água. Como é que vocês sabem? Alguém ensinou para vocês, não é? Ou às vezes você foi lá e botou no Google. Por exemplo, sou tão cringe que eu tenho um livro de receitas anotado na mão, que eu faço as minhas receitas, porque eu não sei se você sabe, eu não como nem glúten nem açúcar e não tento comer tanto leite assim. Então, é tudo adaptado. Então, assim, a gente vai aprendendo, não é? E essas habilidades fazem com que a gente tenha um diferencial. Às vezes elas são relacionadas à cozinha, mas às vezes elas são relacionadas a uma forma de se expressar. Por exemplo, aqui dentro dessa sala de aula virtual, muito provavelmente a gente tem alunos que têm habilidades de fala, por exemplo, conseguem se expressar na fala de uma forma bem mais simples do que os outros colegas. E a gente tem outros alunos que escrevem bem melhor do que os outros colegas. As nossas habilidades, elas não são iguais, mas todas elas são usadas dentro da nossa organização para que a gente cumpra as tarefas, né? A gente é alocado para realizar determinada tarefa numa organização por conta das habilidades que temos, no geral. Então, todas elas importam. A aprendizagem, tanto formal, que todos recebem aqui, que é a mesma, quanto a informal, que é a forma com que a gente coloca o nosso aspecto pessoal para dentro do trabalho. E todo mundo coloca, né? Mesmo as pessoas que falam assim, eu não coloco tanto assim, eu sou muito técnica, eu sou séria, eu chego lá, faço o meu trabalho e tal. Não, isso também é uma forma de fazer o próprio trabalho. Ser séria, ou não fazer piada, ou não sair para o café, enfim, ou não socializar. Também é uma forma de você fazer o seu trabalho. Também tem a ver com um aspecto pessoal. A gente nunca, e a gestão de pessoas sabe disso, a gente nunca pode dizer assim, eu deixo o pessoal do lado de fora na hora de ir para o meu trabalho. Não, a gente não deixa. Né? A gente pode fazer um esforço possível para não levar problemas gigantes ou não levar sentimentos tão, sei lá, aflitivos ou ruins. Mas a gente leva a nossa cara, a gente leva o aspecto que ela ficou do dia, da noite anterior, a gente leva isso para dentro do nosso trabalho. E a gestão de pessoas sabe disso, e ela tem que aprender a lidar com isso. Então, gestão do conhecimento vai fazer o quê? Quando você faz isso dentro da organização, você está dizendo que você entende não só o que cada funcionário faz de trabalho formalizado, ou seja, eu sou contador, eu recebo as notas, eu separo e eu aloco elas dentro do sistema para cada uma das organizações lá
da empresa onde eu trabalho. Isso é o que eu faço, né? Formalizar, o que eu formalizo de trabalho. Mas eu não faço só isso. Eu chego, faço café da manhã dos meus colegas, organizo a sala de todo mundo, depois eu deixo tudo limpo, enfim, recolho o lixo da minha própria sala, eu faço isso também. A gestão de pessoas sabe o que você faz, ou quando você faz isso, ou deveria saber, né? Eu não faço só isso, eu não cumpro só o meu trabalho. Eu sou a pessoa que faço as piadas, que chamo as pessoas para sair no final do expediente para elas não enlouquecerem trabalhando sem parar. Eu sou a pessoa que chamo para o café no meio da tarde. Eu sou a pessoa que falo, ou sou a pessoa que trago as receitas, ou trago um bolo para as outras pessoas no meu trabalho. Isso tudo faz parte de montar o ambiente de trabalho. Por isso que a gente fala de cultura e clima também, quando vai falar de aprendizagem e de conhecimento, porque tudo faz parte, né, dentro da gestão de pessoas. E a empresa, ela tem que estar bem ciente de que ela precisa dar esse espaço para que se desenvolvam essas habilidades dentro de uma organização. Como é que a empresa faz isso? E no final lá dos meus slides eu coloquei exemplos, inclusive. Eu coloquei ali o que é aprendizagem formal, informal, e o que é conhecimento, e eu já gravei no vídeo anterior, inclusive. Mas eu queria puxar os exemplos para conversar com vocês, porque eu acho eles mais bacanas, assim, né? Por exemplo, eventos de capacitação dos colaboradores. Lá tem um exemplo do Banco do Brasil, que a Suelen falou, não sei que banco que você trabalha, Suelen, mas me cheira banco público. Banrisul. Porque quando você fala de banco privado, no geral, eles fazem gestão do conhecimento e é bem difícil você ter pessoas que detenham conhecimento assim, só essa pessoa sabe fazer isso. Eles não deixam que isso aconteça, porque daí eles ficam na mão de alguns poucos funcionários, né? Eles não deixam que isso aconteça, bem incomum. Mas banco público, sim, porque cada um se especializa e meio que detém aquele conhecimento, né? Mesmo que haja um pouco de rotatividade, porque eles são transferidos, né? Então, eventos de capacitação são formas de se fazer gestão do conhecimento. Por quê? Porque é preciso que eu entenda, né, para captar o que a outra pessoa tem de conhecimento, o que ela sabe, eu preciso que eu converse com ela. Então, quando você coloca as pessoas, quando você reúne as pessoas dentro de uma organização em espaços que elas conseguem dialogar, você consegue fazer gestão do conhecimento. Essa é uma das maiores dificuldades do trabalho remoto. Por isso que empresas da área de inovação, tecnologia, estão voltando e obrigando os funcionários a voltarem ao trabalho presencial, porque elas não estão conseguindo fazer inovação. Por quê? Porque elas não conseguem mais pôr as pessoas para conversar, para dialogar. Elas nem sabem o que cada um está fazendo, o que cada um se especializou, e elas não conseguem ter ideias, porque as ideias, para surgir, elas precisam que as pessoas estejam reunidas em algum espaço fazendo trocas. E essas trocas, elas nem sempre elas são voltadas de forma muito específica para conteúdo. As pessoas não ficam sentadas numa convenção falando o tempo todo sobre liderança para descobrir quem é o líder. Não, elas vão fazer provavelmente atividades e brincadeiras específicas, né? Por exemplo, eu posso perguntar aqui, provavelmente tem duas turmas aqui, porque tem o pessoal que é de Tapes, né, e tem o pessoal que é de Cachoeira. Mas eu perguntaria assim, quem vocês imaginam que seria a liderança ou as lideranças da turma de vocês? Vocês não lembram mais, porque faz tanto tempo que teve aula? Quem? Escrevam. Ou vocês têm vergonha? Geralmente, liderança é os que mais falam, né? Então, se fosse ver alguém assim, digamos que talvez 2, 3 colegas são os que mais falam em sala de aula. Eu acredito neste ponto de vista. Mas não é sempre os que mais falam, mas é isso mesmo, né? É sempre os que mais falam, né? Os que se posicionam. Isso, é. Os que mais se posicionam sempre é o Francisco, Kleber. Tem outra colega que eu esqueci o nome dela agora, que trabalha no Sicredi também, mas ela é mais quieta um pouquinho. A Milena? Isso. Luciano também. Na nossa turma tem bastante gente que fala. Então,
assim como para vocês é fácil verificar dentro de um grupo quais são as pessoas que têm características de liderança, também é fácil para as pessoas dentro da organização se dar conta disso. Então, muito provavelmente, elas vão levar essas lideranças para dentro de convenções e elas vão explicar para essas lideranças que é preciso que essas lideranças conheçam exatamente o que cada uma das pessoas que trabalham dentro daquela organização sabe, detém de conhecimento. Os líderes precisam saber, eles precisam entender. E eles jogam essas pessoas dentro de espaços em que eles conseguem conversar. E você, às vezes, não vai conversar sobre assuntos, assim, relacionados ao trabalho só. Você vai falar sobre assuntos diversos, mas aí você vai entender o que a pessoa faz. Por isso que, por exemplo, quando você entra numa empresa privada, no geral, elas começam a seguir os teus perfis sociais, né? Porque é lá no Instagram, é lá no Facebook, que você vai dar mais ou menos uma cara de quem você é. Não toda, né? Porque é uma cara bem maquiada, arrumada e da melhor forma possível. Mas é uma cara onde você vai colocar os melhores aspectos de você lá. Né? Não os piores, no geral, mas é onde você vai colocar. E as empresas vão seguir, porque assim elas vão entender também quem é que você é dentro da organização. E elas precisam entender quem você é dentro da organização. Como é que elas vão captar todo o conhecimento que você tem? Então, voltando lá para os exemplos. Banco do Brasil, por exemplo. O Banco do Brasil, em eventos de capacitação, a gestão descobre que os funcionários consideravam a hora do café uma das mais importantes para disseminar conhecimento nas agências. Por quê? Porque, no geral, as pessoas ficavam trabalhando que nem loucas, né? E cumprindo meta. Mas na hora do café, elas sabiam quem é que estava fazendo o quê, quem é que estava se especializando aonde e o que cada um estava fazendo. E eles descobriram isso perguntando, né? Qual era a hora mais prazerosa e quando é que vocês conheciam melhor os seus colegas? E era na hora do café. Então, sabendo disso, ela começou a reproduzir esse ambiente para troca de experiências e conhecimentos dentro da empresa. E eles criaram uma ferramenta de comunicação interna que começou a ser utilizada de norte a sul do país. Era a hora do cafezinho, que era uma coisa muito simples, um aplicativozinho que as pessoas iam lá e chamavam os colegas para a hora do cafezinho, para conversar. Né? E isso é fazer gestão do conhecimento. É por isso que, às vezes, a gente pensa assim, mas isso parece uma coisa tão simples dentro de uma organização, é só sair para tomar um café. Mas não é só sair para tomar um café, é sair para você conhecer as pessoas, entender o que elas sabem, quem elas são, que tipo de conhecimento elas detêm, para que você saiba exatamente, como administrador, quem você vai colocar no lugar dela se você precisa substituir. Então, é para isso que serve, por exemplo, esses espaços. Pode falar, Kleber. Não? Tá sem som. Tem que abrir o áudio. Ah, é verdade. Aí ajuda. Não, até nessa questão agora se fala muito do profissional multifuncional, né? E, na verdade, se usa muito isso até para ver, né, até quantas habilidades esse funcionário, esse colaborador tem para executar outras funções, no caso disso. No caso de aquele responsável entrar de férias ou até ser mesmo desligado, né, o gestor já tem uma noção. Não, né, a Stephanie está de férias, mas o Kleber já passou por lá, né, ele teve um resultado satisfatório, ele pode cobrir as férias da Stephanie sem ter que contratar o outro ou ficar naquele período ali sem ninguém no setor. Então, essa questão multifuncional, e até já ouvi falar também, só que aí não sei se é fato, de empresas que fazem um certo rodízio, né, de tarefas, de funções, para ter essa análise, né, ter essa percepção da capacidade daquele funcionário lá que trabalha no setor de contas, também pode trabalhar no setor de expedição, com qualidade, com eficiência. Então, são coisas que eu acho que também estão mais ou menos dentro dessa linha, né?
Isso é fazer gestão do conhecimento. Na verdade, as empresas, elas têm um medo bem grande de ficar na mão de determinados funcionários, por vários motivos. Porque, assim, o funcionário, ele pode ser no futuro, a gente está cheio de exemplos na administração, né? De funcionários de empresas que saíram das empresas e fundaram as suas fábricas e ficaram maiores do que as pessoas de onde eles trabalhavam no início, não é? E as empresas têm medo disso também, e principalmente porque esses funcionários detêm um conhecimento muito preciso, né, relacionado às vezes a fazer um determinado material, ou a compreender uma determinada técnica, ou eles têm uma habilidade de chamar clientes ou ter clientes que importam muito para essa organização e eles podem levar estes clientes embora. Depende do tipo de área, sim. Mas isso existe, sim. Essa questão do rodízio, na verdade, ela acontece não só para você testar os funcionários e saber as habilidades deles, saber se você pode substituir, mas principalmente para que não tenha ninguém tão especializado em uma determinada área, para que você deixe bem claro que qualquer um pode fazer aquilo ali. Né? Porque aí, quando você deixa isso muito claro para o funcionário, ele fica sob aquela sensação também de que ele não pode exigir mais coisas, porque ele não é imprescindível, né? E essa é uma das questões da gestão do conhecimento, é não deixar com que as pessoas sejam imprescindíveis. E aí a gente pode entrar, né, nas questões éticas relacionadas a isso, se é ou não é, mas aí a gente vê pela ótica das empresas que elas têm essa necessidade, elas precisam fazer isso, não é? Porque senão elas vão estar reféns de funcionários. Outro exemplo de gestão do conhecimento que foi implantada com sucesso é o mapeamento dos conhecimentos organizacionais do SERPRO, né? Que é o serviço do Estado relacionado a essa área toda de informática, para evitar que as informações fossem centralizadas apenas em um funcionário, atribuindo ele tarefas que apenas um é capaz de exercer, a empresa criou uma árvore de conhecimento. A base de dados da instituição, então, ela é nutrida com todos os processos organizacionais sobre produtos, serviços, clientes, e foi criada uma cultura de armazenamento de dados. Então, assim, tudo aquilo que alguma pessoa desenhava, o aplicativo que era feito, ou uma forma de programar, ia para essa árvore do conhecimento. E aí todo mundo ficava sabendo. Então, o conhecimento não era de uma pessoa só dentro da organização. Qualquer um podia verificar o que o outro estava fazendo. Essa é uma forma de se fazer isso também dentro das organizações. Bom, no geral, empresas, principalmente empresas que agora que foram trabalhar remoto e continuaram, fazem isso. Elas têm um sistema de acesso com todos os clientes, com todos os trabalhos, com que cada um faz e todo mundo tem, né, pode acessar, claro, dependendo lá da prerrogativa, né? Se você tem cargo para acessar via aquela pasta lá, que pode ser oculta, porque, sei lá, é algum cliente ou alguma conta que não pode ser manipulada por qualquer um. Mas se você tem acesso, você pode ir acessando e verificando. Essa é uma forma de se fazer isso, quando você pega o conhecimento e faz com que a pessoa passe para outras pessoas. Outra forma de se fazer isso é assim, você aprende uma determinada tecnologia, uma determinada técnica, e depois você vai lá e ensina para os seus colegas. E aí você dá uma aula relacionada a esse assunto. Você foi lá no congresso, aprendeu tal coisa, tá, então você volta e depois você vai lá e ensina os teus colegas o que tu aprendeu. Você está fazendo gestão do conhecimento, você está divulgando, né, para as outras pessoas que você aprendeu, o que você teve de aprendizagem enfim, para que ela serve para a empresa. Não fica só com você esse conhecimento. A Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, ela saiu do ambiente físico e investiu também no meio online. O meio online, ele tem sido muito bom para fazer para fazer esses encontros dentro das empresas. Por quê? Porque quando tu começa a levar as discussões para grupos de WhatsApp, por exemplo, todas as empresas, tem muita gente que demorou muito tempo, não é? Para muita empresa para falar via WhatsApp, mas agora é quase 100%. Todo mundo tem um grupo do trabalho, o grupo dos estagiários, o grupo não sei o que, o grupo do financeiro, todo mundo tem dentro das empresas. E ali também se faz gestão do conhecimento. Se o RH consegue fazer, ele
Se ele consegue se inserir, ele faz gestão do conhecimento. Ele faz ali rotinas de encontros para falar com as pessoas, presenciais ou online. Ele joga ali reflexões e verifica o que as pessoas falam com relação a isso, porque você ter uma noção de que tipo de perfil trabalha dentro da tua empresa, mesmo com questões político-ideológicas, por exemplo. Nunca é à toa quando alguém joga alguma informação, ainda mais se essa pessoa é da gestão de pessoas dentro dos grupos, porque ela quer saber quem são as pessoas que estão ali, o que elas pensam com relação a esses assuntos. Tá, voltando então. A Embrapa, que também usou o meio online para fazer discussões do cotidiano organizacional, usou ferramentas como e-mails, por exemplo, para trocar, compartilhar conhecimento. Então, eles têm um site em comum que vai que hospeda comunidades que funcionam trocando informações sobre agronegócio. Aí todo mundo que trabalha tem uma comunidade, tipo um Face assim específico, e aí ele acessa informações sobre a área de interesse dele. E todo mundo troca essas informações. Ah, eu fiz um curso em tal lugar sobre determinado assunto, tá lá. Ah, eu consegui um material para discutir isso e tal, ou para levar para o campo, tá lá. Então eles trocam isso para o Brasil inteiro. Claro, a Embrapa fez isso, né? E a ideia de se fazer isso também é para distribuir conhecimento, porque eles têm um conhecimento técnico muito apurado para auxiliar as pessoas no agronegócio mesmo. Mas isso também serve para fazer gestão do conhecimento. E aí, se vocês levam isso para outras empresas, é bem simples de fazer. Né? É bem simples você manter, por exemplo, pastas, ou você manter grupos em que se troquem informações específicas sobre determinadas áreas dentro das organizações. Todo mundo consegue fazer isso. Então, a Petrobras também é um exemplo. A Petrobras, ela, que enfim, todo mundo conhece, ela faz gestão do conhecimento em todo o território nacional e implantando, universalizando o banco de dados criado para difundir experiências, soluções criativas e lições aprendidas. Então, ela tem um banco de dados únicos, onde ela vai colocando lá tudo o que tem de conhecimento da área. E entra lá tanto questões, alguma coisa a gente pode baixar, inclusive, do lado do site. Entram lá tanto questões técnicas relacionadas ao trabalho em si, seja financeiro, seja ele de engenheiro de petróleo, por exemplo, tem lá o conhecimento técnico para acessar. Todo mundo pode baixar, as pessoas também podem baixar, e também eles divulgam lá as entrevistas que eles fazem, o posicionamento que eles dão, as notas que saem dos jornais, tudo isso. E todo mundo fica sabendo o que está acontecendo em todo lugar. Se pensar pela Petrobras, né, você pensa, tá, mas por que eles querem fazer isso? Por que eles querem fazer gestão do conhecimento? Mesmo motivo. Né? E na categoria de funcionalismo público, digamos assim, é bem importante fazer gestão do conhecimento. É uma área que não tem, né? Porque quase não tem gestão de pessoas no meio público de verdade, assim, não é feito, não é que não tem, não é feito, né? Não se trabalha isso no meio público, mas é super importante, porque no geral as pessoas elas acessam os concursos e aí um tempo depois elas vão para outro concurso, elas trocam de cidade. E enquanto elas estão ali, elas detêm todo o conhecimento para fazer aquilo lá, que é o que a Suelen lá estava falando. E aí, quando elas vão embora, às vezes não fica ninguém ali que saiba fazer aquilo. Ninguém. Né? E aí, tudo que foi investido para aquela pessoa fazer, por exemplo, pensem assim, pregoeiro, né? Se vocês conhecem qualquer empresa pública, ela tem um pregoeiro, que é um cara responsável por fazer os pregões de tudo, da água que toma, do café, ou sei lá, da estrada, se for o caso do DENIT. Para aquele funcionário público ser um pregoeiro, ele não só passou no concurso público e detém habilidades relacionadas à área dele, que eu acho que deve ser, imagino que deve ser engenharia, mas ele também foi investido de um monte de conhecimento. Ele fez curso para pregoeiro, ele fez pós-graduação, ou ele teve que estudar, teve que fazer um monte de horas extras para poder aprender a mexer no sistema, para fazer os processos. E aí ele de repente sai.
porque ele passa em outro concurso, sem aviso prévio nem nada. Todo aquele conhecimento foi perdido, porque não se fez gestão do conhecimento e você não tem outra pessoa que faça aquilo dentro da empresa, que é uma empresa pública. E aí tem que começar tudo de novo. E os processos todos param e todos eles atrasam porque não tem alguém para dar continuidade. Então, assim, é bem importante fazer gestão do conhecimento por causa disso, porque se isso acontece na empresa pública, também acontece na empresa privada. Se você deixa com que algumas pessoas saibam muito sobre um assunto sozinhas, detenham o conhecimento sozinhas, é perigoso para a empresa e também não é tão bom assim para a pessoa. Vou explicar por quê. Quando você não faz gestão do conhecimento, no geral, você vira o tipo de funcionário, você não faz, porque você não divide o que sabe, você vira o tipo de pessoa que as outras pessoas dentro do ambiente de trabalho vão apontar e vão dizer assim, aquele cara lá sabe um monte, mas ele não ajuda em nada. Não adianta perguntar para ele não vai te responder. Ele não está interessado em te ajudar. Tem gente assim, vocês já devem ter lembrado assim de pessoas dentro da organização. E é tri-ruim. É tri-ruim. É exatamente o tipo de pessoa que dentro das organizações os administradores querem se livrar. Eles querem sugar aquele conhecimento e se livrar. Por quê? Porque ou ele é muito bom, ele é muito top e tal, mas senão ele é o tipo de pessoa tóxica lá no ambiente de trabalho, porque ninguém suporta. Ninguém quer lidar com ele. Ele sabe todo o conhecimento, ele não passa para ninguém, ele não ensina, ele não ajuda, né? Talvez ele tenha os seus próprios medos lá de, enfim, de perder o emprego, alguma coisa do tipo. Mas, de qualquer forma, não justifica. Vocês, como profissionais, o ideal é que vocês façam gestão do conhecimento, ou seja, que vocês ensinem. Gestão do conhecimento é mais ou menos uma atividade, quando se fala do profissional, de ensinar as outras pessoas ou de deixar o mais claro possível para todas as pessoas dentro do ambiente de trabalho o que é que você sabe, né? Mesmo que seja um macete ou mesmo que seja uma técnica, mas o que você sabe. E para a empresa, a gestão do conhecimento é criar o ambiente para que isso aconteça. Porque dificilmente no ambiente em que as pessoas estão lá, cada uma dentro de uma salinha, totalmente separadas, em células, e elas não se veem o dia inteiro, e elas têm 5 minutos para tomar café, e, sei lá, 2 vezes para fazer xixi ao longo do dia, elas não vão fazer gestão do conhecimento. E a culpa é da empresa. Você não está dando espaço para ela fazer. Ela não vai conseguir fazer, porque elas não estão dialogando, elas não estão conversando, e é cada um fazendo o seu trabalho. Agora, se você dá o local para que isso aconteça, se você abre o espaço, que seja online, que seja um sistema, que seja uma conversa assim, onde você abre para que as pessoas conversem, aí você está fazendo gestão do conhecimento, um pouco pelo menos. As empresas de tecnologia, elas fazem assim as reuniões, né? Então, a cada, sei lá, um mês, vai lá o CEO da empresa e fala: nós pegamos a conta do, sei lá, do Boticário, estamos trabalhando, fazendo tais propagandas. Aí vem outra pessoa e fala: nós estamos fazendo isso, isso e isso, nós estamos desenvolvendo aquilo. O que é isso? É mostrar para todas as pessoas o que é que a gente está fazendo na organização. Gestão do conhecimento. Aí eu chamo lá a Suelen e falo: Suelen, o que é que você está fazendo com relação a determinado trabalho? Aí a Suelen vai lá e fala: eu fiz isso, 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 implantei essa técnica. Parece só uma conversa, mas eu estou fazendo gestão do conhecimento. Eu estou fazendo com que as pessoas divulguem o que elas fazem. Por exemplo, eu vou perguntar aqui. Eu vou perguntar para Lucélia, qual é o tema do artigo de vocês, Lucélia? O que vocês vão fazer? Tá sem áudio, amor. Tô que nem o Clever. O nosso é sobre os modos atuais de gestão de pessoas. Tá, e o que vocês vão fazer na prática? Pois é, nós estamos pensando. Vocês vão fazer uma pesquisa, ó, porque assim, vocês querem ver quais são as formas, as formas atuais, as formas de pessoas, porque assim, a coisa mais atual que tem para falar de gestão de pessoas é falar sobre talentos, né? Todo mundo chama de talentos e faz gestão de talentos nas organizações. Tese, né?
tese, porque na prática é o mesmo RH lá dos anos 50 que mudou a placa na frente da porta das empresas, que nós chamamos de talento. Uma sugestão, se você quer falar de técnicas e formas de se fazer gestão de talentos, é bem simples, Lucélia. Vocês podem acessar a revista que chama Você SARH, e vocês podem ir lá pesquisar nos últimos, sei lá, 3 anos, o que é que mais eles falam sobre gestão de pessoas. Quais são as ferramentas, quais são as técnicas que eles mais falam lá dentro da revista. E aí vocês vão pegar essas 3 ferramentas, eu não sei quantas vocês vão... Deixa que eu desativo aqui o som da Lucélia. Pronto. Vocês vão pegar as ferramentas que vocês mais usam, que, enfim, mais usam, ou que mais falam, e vocês vão falar delas, trazer elas para a teoria, né? Explicar na teoria como é que se faz isso. É uma ideia? Imagina, sem problemas, meu amor. Tá bem? O mais importante de ter a ideia é isso, né? Por isso que vocês têm que me procurar com relação ao artigo de vocês. Vocês têm uma ideia com relação a ele, mas o que é que vocês vão fazer para atingir o objetivo do artigo de vocês? Suelen, o que é o artigo de vocês? O nosso é sobre os desafios na convivência com os colegas dos profissionais que se destacam nas organizações. O desafio não é um desafio. O desafio da convivência com relação aos colegas que se destacam. Como é que vocês vão fazer isso? Bom, com licença, A gente pensou em fazer uma entrevista com 3 profissionais, digamos assim, em áreas de destaque na sua profissão, na sua carreira, para avaliar junto com eles como eles chegaram aonde estão, quais foram os desafios enfrentados, e se sentiram essa dor que a gente está tentando investigar, que é, muitas vezes, a opressão, a represália de colegas, se sentir rejeitado por estar ocupando um cargo de maior destaque, ser motivo de chacota, como o puxa-saco, porque cresceu. Nessas questões a gente está pensando. Microfone. Prof, teu microfone está desligado. Verdade, desculpa. É que eu desligo para não ficar dando interferência para vocês, né? Senão fica e eu esqueço. Eu acho que é uma ideia boa essa. Eu acho que verificar pelo viés da pessoa em si, né? De como é que ela se sente, vai dar o viés exatamente de como é que ela se sente. Aí vai depender do tipo de pessoa que vocês vão entrevistar. E vai ficar bem focado, assim, né? Vai ser bem focado. Não acho que precisa entrevistar um monte de gente para fazer isso. Acho que talvez vocês podiam fazer com uma pessoa. E vocês podiam fazer o que chama de entrevista em profundidade, ou história de vida, que é quando vocês sentam e dialogam com essa pessoa por algumas horas e resgatam dela. Se vocês forem fazer isso, aí vocês falem comigo para não fazer errado. Mas entrevista em profundidade é quando você entra na minúcia, assim, para perguntar para a pessoa. Então, você não vai tratar só, mas como é que você se sentiu? Você não vai perguntar isso pessoalmente, assim. Como é que você se sentiu? Você sentia? Porque quando você vai, assim, perguntar para uma pessoa numa entrevista, você sentia que as pessoas tinham inveja de você? A pessoa vai dizer sim. Se eu sentia. E aí é muito simples, né? E aí não tem valor científico nenhum isso que você fez. Porque você perguntou uma coisa que você já sabia como é que ela ia responder. Agora, se você perguntar assim, fulana, eu gostaria que você falasse um pouco da sua vida. Do quê? Da tua vida, da tua infância, como é que foi, do teu trabalho e tal. Aí você vai conhecer essa pessoa sem você precisar falar. E aí ela vai falar, eu estudava um monte, não sei o quê, eu trabalhei bastante, eu fiz a graduação, eu fazia 20 disciplinas, não sei o quê, eu estudava um monte, eu só tirava A, blá, 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 blá. Você já está montando o perfil de quem é essa pessoa.
Aí essa pessoa vai dizer, eu ingressei no concurso em tal época, e aí eu tinha, sei lá, quantos anos de idade, e aí eu fui trabalhar com determinadas pessoas. Aí você vai dizer assim, então fala um pouco mais sobre o teu ambiente de trabalho. Aí ela vai falar sobre o ambiente de trabalho. Aí, se no ambiente de trabalho ela soltar isso de forma muito espontânea, eu me sentia mal porque eu era muito jovem e as pessoas tendiam a falar de mim como se eu não soubesse tanto porque eu era jovem dentro do meu ambiente. E eu me sentia mal por isso. Ou porque eu era mulher, ou enfim, por algum motivo desse. Mas isso vai sair de dentro da conversa. Não você vai jogar na cara da pessoa. Porque quando vocês perguntam, é uma coisa que eu acho engraçado quando eu vejo lá as perguntas de vocês sempre. Quando vocês perguntam, tá quase indicando para a pessoa apontar o mouse e responder aquilo que vocês querem que responda. E aí, isso, ok, vai dar a resposta que vocês querem, mas ela é tão válida assim, porque é a resposta que vocês querem. Agora, se vocês conseguem resgatar isso, tirar isso de alguém sem perguntar, é bem melhor, né? E é mais simples, assim, de se fazer, eu acho. A Alice, que veio aqui no Aulas Abertas, fez isso no trabalho dela, no TCC dela. Então, vale a pena. Eu acho bacana, assim, acho que vale a pena. Vocês tentarem, enfim, não sei. Tá bem? Se vocês quiserem fazer, me avisem. Aí eu posso passar um livro para vocês não, enfim, não perambularem por aí, tá bem? Mas é uma ideia. A gente tem às vezes a impressão de que precisa entrevistar 500 pessoas para ter um parâmetro de amostra, blá, 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 blá. Às vezes não, a gente pode entrevistar uma pessoa só, que tem uma história de vida muito interessante, a gente pode resgatar muita coisa dali e pode escrever um livro inteiro relacionado à gestão de pessoas, ou à carreira, ou ao assunto que me interessa. Não precisa, a quantidade é o que menos interessa para a gestão de pessoas, é a qualidade da conversa que você tem, tá bem? E é igual na gestão do conhecimento, mesma coisa. A qualidade com que a gente consegue resgatar, né, o conhecimento importa mais, porque não adianta só saber, aquela pessoa lá é da finanças, tá, mas ela sabe o que é de finanças, porque finanças é um mundo gigantesco, ela trabalha com planilha, ela faz contabilidade, ela se especializou em alguma área, né, o que ela faz nas finanças? Eu preciso saber exatamente o que ela faz, mais do que só ela é isso, ela faz aquilo dentro da minha organização. E a gestão do conhecimento é para isso, ela serve para isso, ela serve para eu criar a aprendizagem organizacional, mas para também captar, né, e distribuir. Deixa eu ver se tem alguém aqui que falou que eu não vi, me desculpa. Ah, tá, só para desligar o áudio. Tá bem? Deixa eu ver o que mais aqui. Mais exemplos, tá? Eu falei da Petrobras também. Tem, por último, exemplo da Caixa Econômica Federal. Aí vocês vão ver assim, nossa, como tem banco, né, que trabalha com gestão do conhecimento. Nossa, é super importante. Eu tenho uma prima minha que é gerente de gestão do conhecimento, ela faz gestão do conhecimento no Sicredi, aqui de Porto Alegre. E é bem interessante, assim, porque ela é da área de gestão de pessoas, ela é um pouco mais velha, e ela organizou toda a carreira dela, enfim. E ela faz gestão do conhecimento e, ao mesmo tempo, ela faz gestão do conhecimento porque é imprescindível para o Sicredi que não tenha funcionários que detenham todo o conhecimento sozinho, mas, ao mesmo tempo, eles sabem que tem umas cartelas específicas de clientes que querem um perfil de profissional que elas precisam manter, então elas têm um limite, né, de funcionários em que eles mantêm, mesmo detendo muito conhecimento. Não sei se fica entendível para vocês, mas tipo assim, a cada 100 funcionários tem 5 que eles mantêm por 30, 40, 50 anos, o resto não. E quem desenhou o quando cada funcionário é demitido foi ela, essa minha prima. E aí ela sabia quando ela ia ser demitida. Ela sabia, porque ela desenhou isso. Ela fez gestão do conhecimento. Ela sabia, ó, de tanto em tanto tempo o Sicredi vai oferecer esses cursos, ele vai colocar essas pessoas nessa área, vai fazer isso, mas nesse momento aqui, depois de tanto tempo, essa pessoa aqui vai ter que passar esse conhecimento para outra pessoa e vai outra pessoa tomar o lugar dela. E ela saiu. Ela era do Sicredi há uns 2 anos e ela foi para o Saque Pague.
Ela foi para uma outra empresa. Ela foi um pouco antes de ser demitida, porque ela sabia que ela seria demitida, porque foi ela quem desenhou isso dentro do Sicredi. Ninguém fica muito tempo no Sicredi, alguns anos, assim. E aí depois você sofre demissão, por quê? Porque tem que fazer isso, tem que fazer gestão do conhecimento, né? Não pode com que algumas pessoas detenham o conhecimento dentro da organização. A não ser que você entre na margem lá de cartelas de clientes específicas que façam com que você fique na organização. Fala, Kleber. De fato, no Sicredi, eu sou coordenador de núcleo aqui do Sicredi Centro-Leste, né? E a parte dos funcionários, até que não é tanto. O pessoal ali que trabalha mais direto com o público, não existe tanta rotatividade. Mas a parte de diretoria é impressionante. Na média, aqui eu tenho observado e tem me chamado a atenção, e agora, com isso que tu mencionou aí, faz sentido, né? Mas a parte de diretoria lá, diretor financeiro, diretor de marketing, diretor de não sei o quê, é a média aí 2, 3 anos, e quando vê, olha, fulano de tal se desligou, claro, tem todo aquele, né, aquele panos quentes assim, né, mas de 2 a 3 anos eles trocam quase toda a diretoria, é impressionante, é algo do nada, assim, e a gente vê que não é por incompetência nem nada, é uma questão de ciclo, entendeu? Vamos estipular um ciclo. Fulano vem, ele desempenha todo o potencial dele durante 2, 3, 4 anos, no máximo, ali, tá, beleza, nós já sugamos tudo que ele tinha, agora vai ele, vem uma mente nova e a coisa segue se desenvolvendo. Sim, exatamente. E, na verdade, ela chama Cris, ela, inclusive. A Cris Vaz, ela ficou bem famosa por ter feito isso lá, e ela foi para o SacPague para criar o mesmo modelo lá. E assim, a gente pode olhar para isso e julgar, né, a empresa por fazer isso, mas na verdade ela está tentando se proteger, né, porque num banco, a gente já tem, principalmente no interior, os funcionários que ficam no front, assim, que atendem o cliente, eles já têm uma certa propensão a continuar ali, porque no interior as pessoas querem ter as mesmas pessoas, né? Ah, aquele é meu gerente e tal, há, sei lá, 20 anos. Diferente na cidade, né? Que a gente eu nem sei quem é meu gerente de conta, e tá sempre mudando, assim. Toda semana muda a foto dele no meu WhatsApp, quando vai me perguntar alguma coisa. Cada 6 meses é um gerente novo aqui. E aí a gente se importa menos, assim, mas no interior se importa um pouco mais, então as pessoas ficam. Mas, sim, isso existe, né? Criar esse ciclo dentro das organizações existe. E é por isso que quando a gente fizer a aula sobre carreira, em que, diferente da aula anterior, eu vou falar sobre os tipos de carreira. A aula anterior era mais voltada a falar sobre carreira, né? Como é que vocês fazem a gestão da carreira, a gestão de si. Eu vou falar sobre os tipos de carreira e gestão de pessoas 2. Mas também lembrando vocês que a responsabilidade pela carreira de vocês, lembrem, né? É de vocês. Não é mais da empresa, não é mais da organização. Vocês é que tem que saber quanto tempo vocês estão numa organização, se vocês são essenciais, e vocês é que tem que prestar atenção se a organização está tentando retirar vocês de lá. Se ela está tentando deslocar ou se ela está imaginando ou pensando que irá demitir. Isso é uma responsabilidade de vocês, né? De ficar ou não nas organizações. E aí pensem que vocês têm o conhecimento para isso, né? Vocês estão estudando gestão do conhecimento, então vocês podem compreender o seguinte: às vezes a gente pensa assim, o chefe está falando um monte comigo e tal. Nem sempre o chefe está falando com você só porque você é muito competente. E você ser muito competente nem sempre significa, às vezes, que é uma coisa muito boa. Porque você ser super competente é você entrar lá naquela margem lá das pessoas que, têm conhecimento demais. A gente precisa substituir por outras pessoas para fazer o mesmo trabalho, né? E aí, estou aqui falando como pessoa da gestão de pessoas, né, dentro das empresas, não estou julgando as empresas por efetuarem isso, porque muito provavelmente tem alguma coisa ética que é um pouco errada de fazer isso, mas, infelizmente, a gestão de pessoas, enfim, ela não é muito ética, vocês sabem disso. A gente vai ter, inclusive, aula sobre assédio moral e assédio sexual no trabalho nesse semestre, e aí a gente vai saber disso, né? Exatamente. A gestão de pessoas não é muito ética, e não importa o quanto tente ser, o quanto as pessoas gostariam que ela fosse.
Ela não é. Banco vai dizer exatamente isso. Banco é exatamente isso. Daí eu vou, inclusive, vou indicar para vocês um trabalho que eu escrevi sobre com relação a funcionários de banco, que era uma frase bem comum, que é as pessoas bonitas, elas vão trabalhar lá na frente, no caixa, e as pessoas feias ou consideradas feias para o padrão de beleza da atualidade vão trabalhar lá escondidas no porão. E isso é bem comum. Isso é bem comum em um monte de lugares. A gestão de pessoas, ela nem sempre é ética, não é bonita, mas ela funciona assim. Por exemplo, quando vocês já foram em revenda de carros aqui em Porto Alegre? Vocês já foram passear em revenda de automóveis? Já foram, né, o Kleber? Qualquer revenda de automóveis aqui de Porto Alegre, qual é uma das maiores características das revendas? As pessoas parecem que saíram de fotos maravilhosas de internet, assim. E, na verdade, as meninas são modelos, elas são vinculadas a sindicato de um modelo aqui em Porto Alegre, os meninos também, eles são modelos fotográficos, tiram foto e tal, e eles estão lá vendendo carros. Quanto mais caro o carro, mais as pessoas parecem ser... Nossa, parece que não faz o menor sentido elas estarem ali vendendo carro. Porque, na verdade, eles sabem que o que as pessoas estão buscando lá quando vão, né, comprar o carro, elas já sabem o carro que elas querem. Elas já têm noção do valor, elas sabem tudo. Elas querem aqueles 5 minutos de conversa com aquela pessoa que parece um modelo. Essa é a verdade. Então, assim, a gestão de pessoas é justa? Não. O cara pode ser muito fã, a menina pode amar carro, entender tudo, saber absolutamente tudo. Se ela não encaixar naquele padrão, não vai entrar. Né? E aí é bem ruim de falar isso, né? Ainda mais na atualidade, assim, em que isso parece uma coisa horrível e que não deve ser feito, que as empresas não fazem. Mas ela acontece. E a gente fingir que ela não está acontecendo não vai deixar, não vai fazer com que ela não aconteça na prática, né? Porque está cheio de exemplos. Fala, Kleber. Será que é por isso que eu vou nas concessionárias, mas não compro carro nenhum? Eu não sei, eu nem vou em concessionária quando eu compro carro, né? Eu mando o WhatsApp, quem atender, quem responder, eu compro, porque eu já sei o carro que eu quero. Mas é isso. Voltando agora para a gestão do conhecimento, então. E já para finalizar, para vocês não ficarem, para não ficarem nervosos. Então, fazer gestão do conhecimento hoje em dia, ela depende muito de alguma coisa bem relacionado mesmo a dados, né? Ou seja, a você compreender que tipo de dado é aquele funcionário, ou seja, o que ele detém de conhecimento, o que ele sabe com relação à organização, com relação ao espaço, as pessoas que convivem naquele espaço, como é que ele faz o trabalho dele na prática. Por isso que tem um monte de empresa que tem câmera, né, em tudo que é lugar, assim, para pegar os macetes ou as formas com que as pessoas fazem isso. Pensem assim, ó, no chão de fábrica, às vezes, isso é super importante. Tá aí cheio de gente que trabalha ou que tem habilidades específicas. Tipo, vem uma máquina da Itália e tem 5 operadores no Brasil inteiro que conseguem operar tal da máquina. E aí você precisa pôr... E aí, às vezes, aquele cara faz lá mais rápido, porque ele pega, sei lá, um palito e coloca lá e ele consegue fazer com que a esteira ande um pouco mais rápido. Isso é um conhecimento específico dele, você entende? A empresa colocou uma câmera lá, ela sabe que ele está fazendo isso e ela vai ensinar para outra pessoa para fazer a mesma coisa e aí todo mundo vai fazer mais rápido. Isso é fazer gestão do conhecimento. Então, gestão do conhecimento tem a ver com controle, você vai controlar tanto o horário de trabalho quanto o horário em que as pessoas estão socializando. Você vai criar ambientes para que as pessoas distribuam esses dados, né? Que vai criar jantas, almoços, finais de semana, o que for preciso para fazer gestão do conhecimento. Quanto mais a tua empresa trabalha com conhecimento no sentido de necessitar daquilo que as pessoas detêm de conhecimento, mais ela tem que fazer. Então, assim, se você tem uma empresa em que as pessoas, cada
peça dessa empresa, cada humano que trabalha dentro dessa organização, detém conhecimentos, habilidades, atitudes lá, o chá específicas que compõem exatamente um núcleo de atividades, assim, mas eu tenho que saber cada uma das habilidades e atitudes daquela pessoa, né? Não é à toa que pessoas que trabalham nos mesmos setores, que desempenham as mesmas funções, elas às vezes são pessoas bem parecidas, né? Elas são parecidas, assim, psicologicamente falando. Por quê? Porque elas têm um perfil que foi aquele buscado pela gestão de pessoas para substituir aquela outra pessoa. Outra coisa importante da gestão do conhecimento é você ter esse banco de talentos, que chama hoje em dia. Esse banco de talentos nada mais é do que uma lista de pessoas que eu sei que podem substituir prontamente essas pessoas dentro da minha organização. Não é só fora, é dentro da minha organização. Que é, por exemplo, isso que o Kleber falou. Eu sei que a Roxane sabe de gestão de pessoas lá dentro da minha empresa. Ela faz gestão de pessoas, mas ela não trabalha na gestão de pessoas, ela trabalha lá no financeiro. Mas eu sei que ela gosta disso, ela postou esses dias um livro lendo isso, e eu sei que é interesse da área dela. Então, eu sei que se acontecer alguma coisa com o Kleber, que é o cara que trabalha na gestão de pessoas lá na minha empresa, eu tenho lá uma lista escrito lá, a primeira pessoa que eu vou chamar para substituir ele, caso eu precise, é a Roxane. Qualquer empresa precisa fazer isso, ela precisa ter essa lista, né? Fala, Ednir. E tem muitas empresas que tem o auxiliar, que o auxiliar aprende a fazer a coisa do principal, trabalhando. Que aí eles botam o auxiliar na falta do que faz o serviço, eles botam o auxiliar. E até mesmo na troca, quando de repente o titular sai, o auxiliar que fica nas férias. Ele conseguir dar férias, né? Sim, exatamente. É por isso que, por exemplo, assim, em grandes empresas as pessoas têm muito medo. Bom, passou por um período, né? Eu imagino que agora com a crise que nós atualmente estamos vivendo no Brasil vai voltar esse período das pessoas terem medo de tirar férias, porque elas têm medo de sair de férias, o auxiliar vir no lugar delas e aí tomar o lugar depois, né? Tanto que grandes executivos, às vezes, eles nunca tiram 30 dias de férias. É 5 dias, 5 dias, 5 dias e 5 dias, porque não é tempo suficiente para que outra pessoa manifeste qualquer super habilidade dentro da organização e que possa substituir essa pessoa, né? Bem comum. Assim como a questão da gestação também, né? Das mulheres em período pós-parto, né? Porque isso é bem comum. Vocês todos têm LinkedIn, eu acho, porque vocês foram obrigados a fazer, porque eu pedi. Mas vocês devem utilizar mais o LinkedIn, né, de vocês. Mas aí, se vocês vão olhar lá, vocês vão ver que muito seguido tem muita gente falando e falando que mulheres, assim, que entraram em licença maternidade e elas foram demitidas assim que voltaram e que passou aquele período que é obrigatório, né, ficar. Por quê? Porque a empresa fica, no geral, a empresa fica receosa de que essa mulher renda menos, porque vira mãe, acho isso uma coisa interessante, né? Aí eu vou contar para vocês, inclusive, uma questão pessoal minha. Quando eu entrei para o ERGS, vocês lembram, né? A minha filha tinha 9 meses quando eu comecei a dar aula na UERGS. Então, quando eu fiz a minha entrevista para ingressar na UERGS, que foi em outubro do ano anterior, em outubro de 2017, eu entrei em 2018, a Angelina tinha 4 meses na entrevista. E aí eu fiz os testes psicotécnicos e tal. E aí, quando eu fui para a entrevista, ela me perguntou assim: o que você vai fazer com a tua bebê? E aí eu disse: não, ela tem um pai, né? Tem minha mãe e tal. E ela perguntou isso várias vezes. E quando eu recebi quando eu recebi o resultado da entrevista, eu fui reprovada. Vocês não sabem disso, né? Eu fui reprovada. E aí, eu fui reprovada, e aí eu disse, como assim eu fui reprovada? Se eu passei no concurso, eu passei em todas as fases, eu tenho os exames normais e tal. E aí, quando eu pedi para abrir o meu processo, estava escrito lá no meu processo, sim, ela escreveu o meu processo, aí depois eles retiraram as folhas, porque cabia processo, né? Ela escreveu que eu era uma mãe recente, eu tinha 2 filhos,
um dos filhos tinha 4 meses e ela não achava que eu tinha condições psicológicas de deixar a minha filha longe de mim para ingressar na carreira acadêmica. Sendo que eu passei 20 anos estudando para fazer a minha carreira acadêmica. E planejei meus filhos antes de entrar nos concursos que eu gostaria de entrar. Aí, claro, depois eles tiveram que refazer a entrevista, sumiram com as páginas e tal, e eu entrei. E aí eu levei, sei lá, uns 4 meses a mais para entrar por causa disso, porque eu tinha um filho. Aí eu pergunto para vocês, lá no dia que eu fiz, entrou um outro rapaz que tinha 3 filhos. 3 filhos. E um dos bebês tinha 14 dias. Ele foi para um professor que foi para Serra, não me lembro onde. Ele tinha 3 filhos e um bebê dele tinha 14 dias. Eles não perguntaram para ele o que ele ia fazer com os filhos. E ele não rodou, porque ele tinha 3 filhos. Claro, porque sempre é a mulher, né? Sempre é. Isso existe em todos os lugares. É sempre isso, né? O filho tá doente, a empresa sempre pensa que quem tem que faltar é a mãe. Quem vai faltar é a mãe. Quem vai arcar é a mãe. Sempre é assim. Eu já fiz uma entrevista antes de eu ser mãe também, e me perguntaram se eu planejava ter filhos, quando que eu planejava ter, e se eu tivesse, como eu iria fazer para cuidar dessa criança, colocar em creche, se eu tinha apoio de família, né, pai, mãe, enfim. Por que isso, né? Eu tive uma colega de trabalho que trabalhou 19 anos na empresa, engravidou, voltou de licença maternidade, trabalhou mais 2, 3 meses e foi demitida porque ela começou a faltar alguns dias porque ela precisava, quando o nenenzinho dela era pequenininho, começou a ir para creche e tal, começa aquelas doenças de inverno e tal. E foi, entendeu? Os 19 anos que ela trabalhou na empresa, não, claro, tem a questão de competência e tudo, mas assim, foi muito rápido, né? Ela voltou, ela foi demitida. É bem. O Michael disse que deviam contratar só os homossexuais. Mas eles também têm filhos, né, Michael? Você pode ter filho, é. Sim, né? Alguns. Mas assim, esse é uma questão bem complexa, não é? Com relação a mulheres e com relação à idade. Uma outra, porque a gente vai falar mais sobre isso lá na nossa aula sobre assédio, mas, por exemplo, porque não deixa de ser assédio isso, não deixa de ser assédio moral quando você, por exemplo, cria um clima dentro da tua instituição que faz com que mulheres que queiram ser mães se sintam desconfortáveis, né? E aí o clima é todo, não, né? Não tenha filhos, não sei o quê, porque é bom ser solteiro, blá, 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 não sei o que mais e tal. E, na verdade, é o clima muito legal que a organização está dando, é só porque ela quer manter aquela mulher trabalhando e focada demais dentro do trabalho dela. Acontece muito no recrutamento de pessoas na entrevista, se a mãe não tiver no mínimo 3 opções para deixar o filho, a pessoa pode ser descartada por isso. Sim, é verdade. Mas eu vou ser sincera como mãe, a mãe nunca tem 3 opções de onde deixar o filho. Não tem, não importa se ela tem pai, mãe e o que mais for, ela não tem. Não tem. A mãe sempre é responsável pelo filho. Sempre é. Até porque se o filho está doente, a gente não consegue fazer nada, né? É verdade, até porque assim, não é só isso, é porque assim, eu tenho minha própria experiência de vida, mas eu sei como funciona, assim, enfim, eu tenho minha mãe que mora perto e que, por exemplo, agora ela tá com os meus filhos, porque eles ficam com ela e com o meu ex-marido, porque ele fica com a minha mãe para cuidar dos meus filhos. Só que eu não fico com ninguém, eu fico sozinha quando eu fico com eles. Então eu sei que eu fico sozinha com ele. E que ele tem, sei lá, ele chama babá, a mãe dele, não sei quem, não sei quem, não sei quem. E eu não, eu fico sozinha. Então eu sei que mãe cuida sozinha dos filhos. Na maior parte das vezes, não é? Não tô falando aí que não tenham pais que sejam bons pais, mas enfim, a maior parte das vezes é responsabilidade da mãe. Tem uma outra questão, que é encaixar os padrões, né? É, por exemplo, assim, eu acho que eu sou a professora mais jovem da UERGS inteira. Tenho dúvidas, assim, talvez deve ter 2, 3 professores mais novos do que eu em idade. E, aparentemente, isso é sempre um problema quando você fala de professores, porque parece que quanto mais velhos, né, mais sabem sobre um determinado assunto. Então, é bem comum, assim, a gente, professoras mais jovens, sofrer o tipo de preconceito
que funciona assim de uma forma bem tênue, que é quando você entra numa reunião, alguém te chama de guriazinha, aquela menina, aquela moça, né? E ele não tá fazendo isso, só para dizer que você é jovem, mas ele tá dizendo isso principalmente para dizer que você é incompetente, que você não sabe o suficiente e que você muito provavelmente não vai saber resolver um determinado problema porque você não tem experiência. E uma hora ele vai dizer isso. As pessoas vão dizer isso. Ainda mais quando você vai fazer alguma coisa assim, sei lá, quando você vai planejar pela universidade ou quando te colocam em alguma posição qualquer que precise daquilo que você sabe. É bem comum, né? Isso acontece. A Suelen pediu para levantar a mão e eu vou ler aqui. Fico em dúvida sempre. Com relação ao quê, Michael? Pode falar, Suelen. Não, eu ia dizer que dessa questão da idade me remete muito aos médicos, né? Quando a gente vai no posto médico e tem uma moça jovem, assim, uma médica jovem, principalmente pessoas mais velhas, dizem, aquela menina não sabe, vou precisar de uma segunda opinião, uma coisa assim, porque não confiam, só confiam na opinião dos médicos mais velhos. É complicado, né? As pessoas... Fala, Michael. Tá sem som. Eu fico em dúvida em falar se eu sou casado. Quando perguntar, você é casado? Você mora com quem? Aí eu fico em dúvida em falar ou não. Daí eu tento ficar lendo o recrutador, se ele é homofóbico ou não, sabe? Sim, Nessa isso parte que eu também é disse. um baita de um problema. Sim, é verdade, mas é um baita de um problema. Porque aí você vai, né? Como é que você vai expor, né? É complicado. Olha, com relação ao que a Suelen falou também de idade, é uma coisa bem problemática, não é? Tem, assim, uma tendência as pessoas de acharem que a gente pode mudar isso no nosso cotidiano, né? Eu tenho essa questão, assim, eu sempre pesquiso médicos jovens para falar, enfim, dentista e não sei o quê, e pessoas com quem eu preciso consultar, porque eu fico pensando, né? Se eu sei, se eu estou ensinando outras pessoas, por que que outras pessoas não podem me ajudar quando eu preciso? Por que que eu preciso pesquisar pessoas tão, enfim, mais velhas? Não tirando, claro, né, a capacidade e conhecimento que essas pessoas têm, porque, obviamente, elas têm mais tempo de vida. Então, mais experiências de vida, sim, elas têm, né? Mas isso nem sempre significa que tenham mais conhecimento, né? Mais experiência de vida, sim. E isso, óbvio, que vai aumentar as habilidades. Gestão de pessoas é bem complexa, assim, Michael, bem complexa. Em tese, né, o recrutador, ele não deveria levar para a hora né, de selecionar as suas preferências, mas eles levam. Eles Eu levam. participei no começo do ano de um processo seletivo, daí eu fiquei até o final, e depois foi um homem. Daí quando eu falei, sabe, que eu já tinha falado para as outras gurias que foram bem queridas e etc. Aí quando foi com ele, eu já tinha certeza que ele não ia me contratar, que eu vi que quando ele soube assim, ele ficou assim em estado de choque, sabe? Eu vi, ele não vai querer que eu trabalhe. E dito e feito. E graças a Deus eu não trabalhei, né? Porque talvez Sim. seria É horrível. um ambiente ruim, é um ambiente ruim. Mas aí é engraçado isso, né? Mas aí também depende, né? Porque assim, por exemplo, aí algumas empresas já são o contrário, Michael. Por exemplo, se você vai trabalhar em empresas de marketing, empresas de tecnologia, empresas de alta tecnologia, enfim, elas selecionam pessoas que são diferentes. Elas vão dar mais chance a você do que vão dar ao Matheus ou que vão dar ao Ednir. Né? Então, tudo depende, assim, do tipo de vaga que você busca. A questão é que você está falando aí de Cachoeira do Sul também, né? Que é uma cidade pequena, Sim, sim. e de um tipo de emprego que tem selecionadores nesse perfil, mas não é sempre. E quando eu fui estagiar no fórum, o diferencial foi esse. Elas gostaram de mim, tanto é que elas queriam um outro homossexual na minha vaga, né? Então, tu vê, né, que depende exatamente do perfil, né? Bom, eu vou me encaminhar para encerrar, porque fica gravando e aí a gente fica conversando depois os colegas têm que rever tudo. Para finalizar a aula de gestão do conhecimento. Importa vocês compreenderem o quê?
que a gestão do conhecimento, ela vai usar quase tudo o que a gestão de pessoas possui, digamos assim, para fazer gestão do conhecimento, todas as técnicas, porque ela vai precisar entender cada funcionário, cada talento, enfim, como quer que ela chame aquela pessoa dentro de uma organização, o que essa pessoa detém de conhecimentos, o que ela teve de aprendizagem, o que ela detém de habilidades, para tanto substituir aquela pessoa quando necessário, mas também para socializar esse conhecimento. E isso é bem importante. E o clima e a cultura organizacional também vão fazer com que isso aconteça ou não. Empresas muito duras, fechadas, em que tem um diálogo pequeno e as pessoas não conversam e elas não têm elas não têm assim essa atitude de encontrar o outro e falar, vai ser bem difícil de fazer gestão do conhecimento, tá? Porque daí você vai ter ali várias caixinhas fechadas de conhecimento e você não consegue acessar, porque essas pessoas não falam. Uma das coisas mais importantes é falar, aliás, isso é uma dica importante de final de aula de gestão de conhecimento. Mais importante do que vocês saberem o que é que vocês fazem, é preciso que vocês saibam comunicar isso dentro da empresa de vocês. Porque não importa se vocês descobriram uma super técnica para fazer alguma coisa ou montaram uma planilha bem elaborada, se ninguém sabe. É preciso que vocês saibam falar o que vocês sabem dentro da organização de vocês, sem medo de que este conhecimento vá fazer com que mas aí eu vou espalhar esse conhecimento, alguém vai descobrir que eu faço assim e vai pegar minha vaga. Dane-se. O que importa é que vocês saibam falar isso para que vocês também possam ir buscar outras vagas que tenham a ver com o que vocês sabem. Então, sempre espalhem o que vocês saibam. Escrevam lá no LinkedIn quando vocês estudam uma técnica, quando vocês fazem alguma coisa diferente, façam um textão, divulguem, chamem a empresa para dizer, olha, eu quero chamar vocês para uma reunião, porque eu estudei lá numa pós-graduação determinada técnica, eu acho que é super importante, eu apliquei aqui durante 6 meses. É preciso que vocês saibam se comunicar. Tem muita gente que é demitido dentro das organizações, das empresas, porque as pessoas não sabem o que aquelas pessoas estão fazendo lá, só porque essas pessoas não sabem dizer. Elas ficam quietas, cumprem o trabalho deles, mas eles têm um monte de diferenciais que eles não falam. E aí ninguém viu que eles estão fazendo aquilo ali. E aí eles são substituídos dentro da empresa, porque ninguém viu que eles estão fazendo isso. Vocês entendem? Então saibam fazer comunicação do trabalho de vocês. Saibam dizer o que é que vocês fazem dentro da organização, né? Com uma especificidade bem, já passo a palavra para você, Renata, bem boa, assim. Então, trabalhem isso, é bem importante. Pode falar, Renata. A menina que me ensinou a vaga dela, ela saiu de férias e ela levou... Ela nunca deixou eu olhar o que ela tinha tudo anotado, sabe? Ela não queria me passar nada. Tanto que ela foi demitida e eu continuei, né? Porque eu dei um jeito de tirar as fotos do caderninho dela, das anotações. E ela foi demitida e, sabe, eu fiquei perdida, assim, sabe? Não. E ela achando que se ela não me passasse nada, eu não continuaria lá e ela continuasse, né, trabalhando. E no fim, quem ficou com a vaga foi eu. Então, eu sempre quando alguém me pergunta, quer aprender alguma coisa, eu falo, não tem porquê, eu vou ter medo de perder a vaga, sabe? Não tem, sabe, tu conhece, tem conhecimento, tu passa para os outros, não tem por que guardar para si, né? Isso é bem importante, assim, saber comunicar é bem importante. Não esqueçam disso. Trabalhem para isso dentro das organizações e criem ambientes em que a comunicação flua, assim, em que as pessoas possam conversar. É ruim quando você tem pessoas na organização que você começa a dizer assim, mas eu faço isso dessa forma. E aí sempre tem alguém que fala assim, não, mas não é essa forma de fazer. O jeito é esse aqui, ó. Sim. Esse é o tipo de pessoa dentro da organização que não é ruim de estar lá, que é ruim de estar lá, né? Porque ela não está fazendo isso, que é conversar e que é
tem 2 que levantaram a mão só um pouquinho, que é fazer gestão do conhecimento, que é isso, que é conversar, dialogar e dizer como é que faz as coisas e ajudar as pessoas. Deixa eu ver aqui quem mais. Tinha mais alguém? Ah, só o Matheus. Fala, Matheus. E às vezes também esse passar o conhecimento, às vezes tu aprende alguma coisa também, né? Às vezes tu tá passando para um colega alguma coisa, um conhecimento que tu tem, e ao mesmo tempo ele tem outro conhecimento que ao mesmo tempo tá te passando, ou seja, às vezes torna sendo uma troca, né, de conhecimentos. Uma troca de Isso é conhecimento. importante, isso mesmo. Sim, é verdade. Quando você explica para alguém, você está aprendendo de novo, né? E você está verificando novas formas de fazer isso. A Bibiana tinha levantado a mão, né, Bibiana? Eu abri a fila e não apareceu. Pode falar, Bibiana. Sim, não, eu ia dizer que eu compartilho dessas ideias aí da Renata e do colega Matheus também, que onde eu já trabalho há um bom tempo lá, e é uma coisa que flui natural de mim, assim. Todo mundo que sempre entrou, a gente presta serviço de estágio também para o curso técnico em contabilidade. Enfim, vários estagiários já passaram por lá e eu sempre ensinei eles da melhor maneira possível. Tudo que eu sei fazer, eu sempre ensinei todo mundo. Alguns estagiários ficaram, efetivaram depois que terminaram o curso técnico, outros não, seguiram carreira solo. E isso é uma coisa que eu acho muito importante, assim, a gente nunca ter medo de ensinar o que a gente sabe para alguém, porque uma que a gente está recapitulando, organizando na memória, revendo, às vezes um detalhe que a gente mesmo já está acostumado a fazer de um jeito na rotina e acaba passando despercebido. E agora entrou uma colega nova há pouco tempo lá na empresa para me auxiliar no meu setor, e eu cresci horrores depois que ela entrou, porque ela trouxe muito conhecimento, não técnico específico do setor, mas ela trouxe outros conhecimentos de fora que agregou na nossa rotina e que eu fiquei feliz em ela me ensinar aquilo. Eu aprendi coisas novas e eu passo para ela toda a nossa rotina diariamente, e é uma troca incrível. Essa troca é muito boa. É isso mesmo, muito bem, Kleber. Microfone, Kleber. É tanta coisa para apertar. Não, muitas vezes isso é uma questão de personalidade também, né? Um pouquinho de autoconfiança. As pessoas muitas vezes ficam com receio, né, de passar o seu conhecimento nessa questão de poder ser substituído. Mas eu acho que se você é uma pessoa competente, um profissional competente, comprometido, responsável, mesmo que pela questão de valores distorcidos, né, uma porta se feche, com certeza outras 2 ou 3 estarão abertas. Eu acho que você também tem que ter uma autoafirmação, né, e ter conhecimento disso. Como dizia já Cortella, né, o diz Cortella, não morreu ainda, o humilde, ele que reconhece que não sabe tudo, né, que também reconhece que sempre terá outro que sabe mais do que ele, e ainda que reconhece que ele com outro sabem mais ainda. Então, parte desse princípio, né? Eu acho que tudo que você recebe de conhecimento tem que ser repartido. Há pouco eu falava isso pro meu filho aqui, ele quer ser físico, né? Mas ele disse que não quer ir para a área acadêmica, licenciatura, né? Mas eu disse, mas tu vai te encher de conhecimento e não vai repartir com ninguém? Eu acho que o legado está aí, né? Realmente tudo que você aprender, você poder passar para frente. Eu penso dessa forma. Independente se vai ser melhor que... Pelo contrário, até quero que todos os pupilos sejam melhores do que eu. Né? É sinal que foi com êxito. Então, mas aí cada um tem a sua visão, a sua mentalidade a respeito, né? Até porque, assim, falando como profissional da gestão de pessoas, a gente sempre tem alguma coisa para aprender. Então, a gente aprende, passa esse conhecimento e a gente tem um novo conhecimento para aprender.
Se a gente fica segurando aquele conhecimento que a gente tem, a gente não se sente incentivado a buscar novos conhecimentos, porque a gente acha que sabe tudo, porque a gente está guardando a técnica de fazer alguma coisa. Então, passar esse conhecimento à frente, buscar um conhecimento novo, vai fazer com que você sempre seja a pessoa que sabe um pouco mais, ou sabe coisas diferentes, né? Então, se especializem, assim, dentro dos setores de vocês, onde vocês trabalham, ou com quem vocês trabalham, nesse sentido. Passem o conhecimento que vocês têm e busquem novos. Até porque, assim, vocês têm um acesso, hoje em dia, a conhecimento, nossa, super amplo, né, com relação a todas as áreas. Tá aí um monte de formas de adquirir conhecimento na internet, disponível livremente. Tá aí centenas, milhares de profissionais dando palestras e falando livremente do que eles sabem e vocês podendo aprender, né? Então, aproveitem isso. Lembrem disso, passem o conhecimento e adquiram novos conhecimentos, vão estudar coisas novas, ferramentas novas, né? Vão entender de formas diferentes. Por exemplo, é por isso que eu tenho um pouco de ranço das aulas gravadas, né? Aí tem aula gravada, eu tenho colegas, assim, que vai lá e fala, eu dou essa disciplina porque eu já tenho ela toda pronta. Como é que você tem ela toda pronta? Essa disciplina não é a mesma do outro semestre, não pode ser igual a do semestre anterior, porque as coisas, elas vão ficando um pouquinho diferentes, e você tem que adicionar alguma coisa diferente, você tem que dizer da novidade, você tem que expor aquilo que é diferente. Senão você vai estar ensinando aquele conhecimento de 30 anos atrás, por 30 anos. Eu ia achar horrível se eu tivesse que dar a mesma aula por 30 anos, as mesmas aulas. Claro, algumas coisas são parecidas, né? Ou são iguais as formas de se fazer processo seletivo, digamos assim. Mas sempre tem ferramentas ou técnicas novas e você precisa inserir elas. De alguma forma você precisa inserir, porque senão você vai ficando para trás, né? E essa é uma das maiores críticas que se faz à academia, às vezes, que ela é lenta, academia com A maiúsculo, que ela é lenta para receber essa informação e para repassar para as pessoas, não é? E é por isso que é importante fazer isso, eu acho. Repassa para os alunos e aí verifica novas técnicas e usa novas técnicas para fazer isso. Eu não sei se vocês tiveram em gestão estratégica, por exemplo, Design Thinking, que é uma coisa velha, lá dos anos 70, que estão usando agora. Vocês não sei. Quem fez gestão estratégica comigo no semestre passado, bem específico, teve Design Thinking. E aí, esses dias, eu recebi um livro online de uso do Design Thinking na gestão de pessoas, que é onde mais se usa, na verdade, né? E principalmente nas empresas de tecnologia, para as pessoas sentarem, conversarem e fazer o quê? Gestão do conhecimento. Porque daí você põe as pessoas dentro de uma sala, faz com que elas tenham muitas ideias, colam em papeizinhos dentro de uma parede, e aí toda semana alguma pessoa vai lá e tira uma daquelas ideias relacionadas ao ambiente, da organização e a como a gestão de pessoas acontece, e muda alguma coisa dentro da empresa, né? Porque o design thinking pode ser usado para isso também. E eu achei bem bacana, assim. Aí talvez a gente também consiga falar um pouco sobre isso na disciplina de gestão de pessoas. Não sei se vocês já conhecem ou não, aí a gente pode falar sobre o assunto. Mas, assim, para dizer que você sempre tem alguma coisa para conhecer, ou vocês têm sempre alguma coisa nova, né, surgindo. Então, não tenham medo de fazer gestão do conhecimento dentro da empresa de vocês vão continuar essenciais, com um diferencial. Tá bem? Então, tá, pessoal, encerrando a aula, então, lembrar que vocês precisam fazer esse texto, que não precisa ser uma resenha, mas que precisa ser um texto de vocês, tá? De 3 a 5 páginas. Vocês têm até o dia 1º de outubro para fazer, são um período bem grande. Não é 1º de novembro? É? Não é 1º de novembro? Exagera, Kleber. Nós estamos em outubro. Que é bem pertinho ali, por isso que eu me confundi. Não, é outubro. É outubro. Então, façam o texto, postem lá e adiantem o artigo de vocês e me chamem se vocês estão com qualquer dificuldade, tá bem? Tá bom, então? Muito obrigada, então, a todos. Uma boa noite, um bom final de semana para vocês. Boa noite, prof. Boa noite, bom feriado, bom feriadão aí. Boa noite a todos. Vamos lá. Boa noite.